Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Redrez, trazendo hoje aqui vídeos da playlist Bora Evoluir. Galera, playlist legal demais, que eu faço com a galera que tem aí na média de 1.200 de rating para baixo. Eu vou jogando com a galera, vou dando algumas dicas, alguns toques de como melhorar na abertura, do que fazer, do que não fazer, para a galera que tá começando a desenvolver o jogo, tá começando meio que agora. Muito interessante, bastante dicas legais aqui. Já temos, vou deixar no card aqui a playlist, já tem outros participantes nessa playlist, então tá bem legal, tá bom? Hoje eu tô jogando aqui contra o Petrus, o nick dele é o Warrior Dragon, não sei se é essa a pronúncia aqui, Warrior Dragon, não sei qual que é a pronúncia, vocês me corrijam aí nos comentários se eu tiver capivarado aqui no inglês, que com certeza eu capivarei. E já vai deixando seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza, galera? E o link para seguir nas redes sociais tá aí na descrição do vídeo também. Novidade no canal, você pode doar qualquer valor agora para o projeto Chess Xadrez Redrez, para que o trabalho cresça sempre mais. A chave Pix está aparecendo na tela, também está na descrição do vídeo, tá certo? Obrigado a todo mundo que já fez sua doação, muito obrigado mesmo. E o apoio de vocês é muito importante, beleza? E vamos aqui, eu joguei 3 partidas aqui contra o Petrus. Eu vou sempre deixar na visão dele. Essa partida, por exemplo, eu estou jogando de pretas, mas vamos deixar aqui na visão do Petrus, tá bom? Aqui ele começou com peão D4, peão dama. Aqui eu fiz D5. Aqui ele mandou um lance estranho já de cara, um C3, galera. O C3 não é tão jogado, geralmente... Quem quer jogar com peão de C, não que esteja errado, não, como os grandes mestres falam, às vezes não existe o lance errado, que pode ser uma imprecisão, tal, mas está no começo ainda, pode recuperar, pode ter uma ideia, pode ter uma abertura por trás, mas geralmente para a galera que está iniciando ou para a galera que tem um rating um pouco mais baixo, esse C3 não é tão jogado, talvez seja com a ideia de desenvolver a dama, que pode até ser essa ideia, né? Mas... em qualquer lance aqui, qualquer avanço da dama prematuro, ou o cavalo ou o bispo, eles cobrem aqui as ameaças de cheque, tá bom? E aí a dama tem que voltar, tudo mais. Aqui um exemplo, se eu jogo assim, cavalo F6, ele vem aqui cheque. Simplesmente desenvolvo o meu bispo, com tempo sobre a dama perde um tempo voltando, então não é legal. Ou a dama volta, por exemplo, aqui para B3, ameaçando aqui. Aqui eu simplesmente desenvolvi, ganhei espaço, e a dama dele ficou mal posicionada, então aqui não tem nada acontecendo. Então ele foi para esse lance C3, eu segui desenvolvendo, cavalo F6, lance de desenvolvimento aqui para ele, cavalo F3, bispo, e aqui agora eu protegi meu peão central, dando essa diagonal aqui para o bispo, para poder proteger meu rei na sequência. Agora só que aqui ele foi para um lance cavalo de bem D2, esse cavalo aqui, já que a casa de C3 foi tirada dele, não sei qual que é a ideia dele, ele ainda não desenvolveu o bispo, não fez o roque, então está deixando o rei no centro, isso pode ser preocupante a longo prazo, por enquanto ainda não. Ativei meu bispo, tentando combater esse bispo da London, ele voltou para G3. Galera, agora que eu entendi, esse lance C3 poderia ser jogado no futuro, porque ele foi para o sistema London. Agora que eu tô, agora que eu vi aqui, ele fez o lance do sistema London, os cavalos, o bispo, só que meio que foi fora da ordem aqui. Jogou o cavalo aqui para E5. Eu joguei o cavalo para D7. Aqui ele não desenvolveu o bispo ainda. Um lance poderia ser aqui um E3 para desenvolver o bispo. Aqui eu joguei meu cavalo combatendo e ele capturou. Aqui não foi legal porque ele acabou perdendo um tempo, né? Jogou o cavalo e capturou meu bispo. Eu acabei desenvolvendo minha dama. Capturei com o tempo, conectei as torres. Aqui um lance possível, de repente, seria um cavalo F3. Porque se eu capturasse, ele manteria um cavalo num posto avançado, que é um posto interessante. E aqui então esse lance seria bem legal, esse cavalo E5. Bom, ele capturou. Então uma dica que eu sempre falo nos vídeos, não captura a peça do adversário se você vai ajudá-lo no desenvolvimento. Então ele ajudou aqui no desenvolvimento da dama, a dama vai começar a jogar agora, as torres conectadas,
peões vão avançar. Agora jogou o cavalo F3. Eu joguei a torre nessa mesma coluna do rei, já que ele não fez roque. Podem ter rupturas aqui, a torre fica bem ativa. Bispo E5 foi um lance estranho. Ao invés de... A mesma ideia, jogar um E3, desenvolver o bispo aqui nessa diagonal, fazer o roque, deixar o rei em segurança. Aqui ele optou pelo bispo E5. Eu capturei esse bispo monstro da London. Ele capturou de cavalo. E agora eu joguei... Ele estava ameaçando minha dama, né? Eu joguei dama aqui para B5, ameaçando o ponto de B2. E ele protegeu aqui, fez um B3. Cavalo D7, propondo trocas e novamente aquele tema de ajudar o adversário. Ele está com um cavalo bem avançado aqui. Ele capturou meu cavalo. Então amenizei a pressão aqui. Troquei peça, amenizei a pressão. Agora eu tenho um bispo ativo. Ele tem um bispo preso. Ele mandou H3 de novo, não se preocupando em desenvolver. De repente uma ideia para combater esse meu bispo monstruoso aqui seria um E3. Vamos ver dizer que eu jogo aqui com a ideia de jogar um C5. E agora que ele joga simplesmente um bispo E3, tentando trocar aqui os bispos. Se eu troco, ele acaba desenvolvendo a dama dele, fazendo pressão em H7. Agora pode fazer o roque. E aqui a gente está numa posição de equilíbrio, chance para os dois lados. Aqui ele seguiu com H3. B6, minha ideia de expandir aqui, trocar mais peões. G3, talvez com a ideia de desenvolver o bispo, mas não foi tão interessante esse G3 e H3 aqui. Começa a não haver mais muita segurança caso ele opte por fazer o roque aí. C5, bispo G2, torre de A em C8, torre C1, os dois brigando pela coluna C, C4, agora B por C4 e torre por C4. Então aqui com essa manobra eu deixei ele com o peão isolado e estou com uma torre bem ativa na posição. A4, aqui ele acabou deixando o peão, né? Eu fiz torre por A4, poderia também jogar dama por A4, tentar forçar umas trocas de damas, propor a troca de damas, né? Mas não foi assim que seguiu, ele jogou A4, acabou perdendo o peão, agora eu tenho um peão passado. E agora ele fez o roque. Torre C4, G4, atacando o meu bispo. O bispo volta para G6, protegendo aqui a estrutura do roque, ficando legal nessa diagonal. H4, ele veio atacando com tudo. E aqui, de repente, o legal seria pôr a dama em jogo. Tentar jogar o peão de E, que não foi jogado ainda. Aqui ele foi desestabilizando a estrutura do roque. Mandou um H4. Eu joguei um H6, com a ideia se ele jogasse H5 eu esconder meu bispo. Foi feito G5. Eu fiz H5, evitando esse avanço. E aqui agora torre C2. Acabou deixando, né, não sei qual que foi a ideia dele, se era de repente jogar aqui nessa coluna aqui para atacar meu peão de A. Mas ele acabou deixando a torre em C2. Bispo por C2, dama por C2 e agora torre na coluna C, dobrando aqui. Então se você estiver numa posição vantajosa, ou mesmo que não tiver numa posição equilibrada, procure dobrar as torres na coluna C, ou nas colunas abertas, semi-abertas. Aqui no caso era a coluna C, então estou pilhando aqui nesse peão de C, não tem muita proteção. Dama D2 e agora torre por C3, agora eu tenho dois peões passados conectados. Ele fez dama F4, agora dama C7, triplicando aqui na coluna, propondo a troca de damas. Aqui ele fez E4, acabou não vendo a dama e acabou perdendo a dama. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Aqui eu joguei um torre C1, propondo a troca de torres. Quando você está com a peça a mais, você tem que forçar o adversário a trocar peças, então foi o que eu fiz. Joguei em C1, se ele captura, eu capturo com cheque, ou se ele não captura, que foi o que aconteceu, eu capturo na sequência. Agora eu estou com a dama mais, cheque, e agora eu capturei, ó. Você pode, quando você está no final, principalmente se você estiver apertado no tempo, então você tenta limpar a posição, entendeu? No caso eu estou com a dama e uma torre por um bispo. Opa, dama e torre por um bispo. Aqui ele jogou bispo G2 protegendo. Eu limpei a posição, sacrifiquei a dama aqui no bispo, troquei, né? E agora vou limpando a posição, avançando com os peões. Não precisava da dama, o peão está protegido.
a torre está cortando o rei. Então quando você tem torres e damas no tabuleiro, você consegue cortar o rei da posição e avançar com os outros dois peões. E aqui foi só manobrar. E aqui checkmate em poucos lances. Essa foi a primeira partida, galera. Vamos para a segunda aqui. A segunda eu tô jogando de brancas. Fiz no E4. Ele foi para E5 normal. Cavalo F3, cavalo C6. B5 eu fui para Ruy Lopes para ver como é que ele reagia. Cavalo F6 normal. Fiz o roque. Deixando aqui o peão. Aqui é uma armadilha das brancas. Deixando esse peão de E4. Depois joga a torre em E1. E vai ficar com forte pressão aqui. O rei não fez roque ainda. E fica com a forte pressão. Tem até temas táticos. Por exemplo, se as pretas capturam, você joga a torre E1. O cavalo vai voltar. Vamos dizer que ele volta aqui, ameaçando o bispo. Você pode capturar o cavalo. Captura. E aqui você tem vários ataques descobertos aqui. Aqui ele pode proteger. Você vai ficar com muita atividade aqui para suas peças. Pode seguir desenvolvendo o peão de para desenvolver o bispo, o cavalo. Então aqui tem forte atividade aqui as brancas, perdão. Eu segui com roque, bispo E7 e agora torre E1, roque. Até que tá jogando normal aqui, tá melhor que na primeira partida. Eu capturei o cavalo de C6 com a ideia de dobrar os peões dele. B por C6 e agora cavalo por E5, ganhando um peão. Essa ideia também foi... Capturei o cavalo dele que estava protegendo esse peão central. D6 atacando meu cavalo e agora cavalo por C6. Ele acabou ameaçando meu cavalo e desprotegendo aqui o peão de C. Dama por D7, cavalo por E7, cheque, dama por E7. E agora D3, solidificando aqui meu peão, abrindo espaço para o meu bispo. Dama D7. Então aqui ele já mexeu a dama várias vezes. Seria legal ele colocar o bispo dele em jogo. Aqui de material tá igual, porém as brancas estão com 2 peões a mais, né? Então seria legal para ele desenvolver o bispo, ativar a torre de repente nessa coluna semi-aberta. Porque se ele joga uma torre B8, por exemplo, eu já não posso jogar meu bispo. Aqui ele avança aqui atacando aqui. Opa, pera aí, ficou confuso agora. Ele mexeu a dama, né? Eu falei o seguinte. Se ele faz um lance como torre B8, pressionando aqui no ponto de B2, se ele joga aqui um bispo E3, ameaçando aqui em A7, ele pode avançar, ou pode expandir aqui com o peão de C, e continua mantendo a pressão aqui. Avançou, você pode jogar agora sim, de repente jogar um dama aqui, ameaçando a torre A1, e segue o jogo, né? As pretas estão com 2 peões a menos, porém tem que tentar criar ameaças e não ficar mexendo a mesma peça várias vezes. O bispo não foi desenvolvido, ele jogou dama D7, atrapalhando o desenvolvimento do bispo. Bispo G5, dama G4, propondo a troca de damas aqui. Aqui eu fiz primeiro bispo por F6, para danificar a estrutura do roque dele. Ele fez dama por D1, torre por D1 e agora G por F6. Então aqui ele ficou com o rei exposto, né? E eu segui com cavalo C3, bispo G4 atacando minha torre, simplesmente F3. E os peões estão todos conectados, assim, todos numa posição sólida aqui, todos protegendo, né? Protegidos. Bispo E6 e depois de D4 aqui ele abandonou. E na última partida ele jogou novamente de brancas. Ele mandou um peão D4. Mandei um D5, cavalo F3, cavalo F6, H3. De repente com a ideia de não deixar meu bispo chegar aqui em G4. Bispo F5 de qualquer forma, passando o meu bispo na frente da cadeia de peões, para depois jogar um E6 e o bispo não ficar preso, né, atrás dos peões. Bispo G5, já foi para uma variante diferente aqui, né? Cavalo de bem D7, protegendo o cavalo, caso ele capturasse, com a ideia de dobrar meus peões aqui. Esse lance já conserta tudo, né? Então se ele captura, eu capturo de cavalo e tá tudo certo. Cavalo E5, novamente aquele tema de
não desenvolver as outras peças e já seguir atacando com tudo. Então, para ele seria interessante jogar o cavalo B3, cavalo D2, mandar um E3, abrir o bispo, fazer roque. Então aqui ele foi novamente, mexeu o cavalo novamente, cavalo E5, tivemos cavalo por E5, D por E5, e agora simplesmente cavalo E5, atacando o bispo, bispo volta para F4, E6, protegendo tudo, cavalo D2, bispo C5 desenvolvendo, não me preocupando dele capturar aqui, e foi o que ele fez, cavalo por E4, bispo por E4, então aqui está uma estrutura bem legalzinha, estou ameaçando aqui o ponto de G2, tivemos bispo G3, ou bispo E3, e agora outro lance novamente para ele, de repente seria continuar aqui nessa mesma ideia, né, jogar um E3, desenvolver o bispo aqui, de repente querer trocar esse... Opa, agora não, né, agora está caindo aqui em G2. Mandar um E3... E agora nessa última partida que a gente jogou, ele está de brancas novamente. Ele mandou um peão D4, eu fiz D5, cavalo F3, cavalo F6, H3. De repente com a ideia de não deixar meu bispo jogar aqui em G4. Bispo F5, bispo G5, a variante mais agressiva. Talvez com a ideia de capturar meu cavalo e dobrar meus peões aqui. Cavalo de bem D7, protegendo aqui para não ter esse problema, né, de ficar com peões dobrados. Só que aqui ele foi para o cavalo E5, galera. Então, fica a dica aqui, ele já moveu essas duas peças, correto, desenvolveu, só que não desenvolveu as outras duas peças menores ainda, não ganhou espaço, atividade aqui com os peões. Então seria interessante para ele jogar um cavalo B3, um cavalo de bem D2, jogar um E3 com a ideia de jogar o bispo nessa diagonal, fazer o roque, tirar a dama, conectar as torres. Então... ele foi para essa ideia de mexer o cavalo novamente. Cavalo E5, eu capturei. Cavalo por E5. D por E5 ameaçou meu cavalo. Cavalo foi para E4, ameaçando o bispo. O bispo voltou para F4. E6, com a ideia de abrir o bispo e fazer roque. Agora cavalo de B em D2. Aqui eu não me preocupei dele capturar. Nem capturei para não dar atividade para a dama dele. Simplesmente desenvolvi meu bispo nessa diagonal aqui. Ele capturou, cavalo por E4. Bispo por E4, ele acabou me ajudando aqui, então não foi legal, ele tinha acabado de mover o cavalo, então não foi legal esse lance. Bispo E3, combatendo o bispo aqui, tentando combater esse bispo, e eu capturei. Bispo por E3, F por E3, porque acabei danificando a estrutura aqui da defesa do rei dele, e ele ficou com peões dobrados logo de cara. Tivemos dama por H4, cheque. Rei aqui para D2, não tinha muito o que ser feito. E agora simplesmente roque. Dama E1, propondo a troca de damas. E agora dama G5. Aqui é o seguinte, aqui eu estou atacando, o rei dele está exposto, não tem mais o roque. Então não seria interessante para mim, já que minha dama está tão ativa. Se eu trocasse aqui as damas, eu simplesmente ajudaria ele, não teria dama no tabuleiro e o rei dele não teria perdido nada em não ter mais o roque. Então voltei dama para G5, uma ideia é não trocar peças quando você está no ataque. H4 atacando minha dama. Dama por E5. Torre B1, protegendo aqui. Torre de A em D8. Torre G1. E agora D4, tentando abrir a posição, o rei dele está exposto. Rei foi para C1, eu fiz D por E3, ganhando mais um peão. G3, está protegido aqui, está protegendo aqui em H4. Dama C5. Dama C3, propondo a troca das damas. Dama D6, novamente recusando a troca e ameaçando checkmate aqui. Bispo G2, propôs a troca de bispos e protegeu aqui o ponto de D1. Aqui, galera, eu poderia ter aqui eu cometi um erro, aqui eu poderia ter capturado esse bispo, né? Era um bispo limpo. Aqui eu cometi esse erro, poderia seguir bispo por G2, porque se ele captura, tá vindo checkmate aqui, né? Então aqui eu acabei cometendo um erro e fiz dama aqui por G3 com a ideia que se ele captura meu bispo, tá perdendo a torre com sequência de checkmate, né? Se ele captura aqui,
Eu capturo e a única defesa é a dama, né? E que viria checkmate na sequência. Não foi o lance mais preciso aqui. Ele fez B3, deu uma casa de fuga para o rei. Dama F2, atacando a torre, atacando o bispo. Rei B2, saiu aqui, acabou protegendo a torre. Bispo por G2, e agora torre de G em E1, protegendo o peão aqui. Aqui já não tem muito mais o que ser feito, já estou numa posição bem com a peça a mais, inclusive. Torre D7, vou dobrar na coluna D. Torre D1, torre de B em D1, tentando combater aqui. Eu resolvi trocar peças. Estou com a peça a mais e agora dama por E2, ganhando mais um peão. Ele fez torre E1, atacando minha dama. E agora dama D2, propondo a troca de damas. O peão está protegendo tudo aqui. Torre por E3, e agora dama por C3. Torre por C3, e agora C6. Aqui eu estou com uma peça a mais, com a peça a mais, né, o bispo. Então eu troquei as damas e agora eu vou ativar a minha torre. Torre G3, atacou o bispo. Bispo E4, torre E3, e agora eu expandi meu peão, protegi o bispo. H5, torre D8. Sempre que tiver opções aqui você joga, já falei no primeiro vídeo, né? Você joga a torre na coluna aberta. H6, G6. Poderia ter capturado aqui, só que ia ficar com peões dobrados. Aqui não precisava, aqui né? Ele poderia jogar a torre e querer capturar aqui. Era defensável com o rei aqui em G7. Porém eu não quis abrir a posição para não ficar levando cheque e tudo mais. Aqui está numa posição sólida. Esse peão não incomoda. E aqui está tudo conectado, tudo sólido. O rei vai poder ficar aqui protegendo todo mundo. A torre está dominando a coluna, então ele não consegue entrar na posição. Torre C3, torre D2, torre E3 atacando o bispo, está protegido por enquanto. E agora torre H2. Então manobrei minha torre para capturar aquele peão. Torre C3, aqui ele está em zugzwang, não tem muito o que ser feito. Torre por H6, torre G3, torre H2 novamente, torre na sétima. Estou ameaçando aqui. Rei A3, torre por C2, torre G1, não tem muito o que ser feito, né? Como eu disse, bispo D5, torre E1, B5, torre B1, A5, torre B2, e aqui eu troquei as torres, torre por B2, rei por B2 e agora B4, tirando casas do rei. A4, B por A3, en passant. Torre por A3 e agora F4. Aqui passar mais rapidinho. Vou acabar promovendo. E aqui ele foi para a última fileira. E eu promovi com checkmate. Então essas foram as 3 partidas, galera, que eu fiz contra o Petrus. E espero que as dicas sirvam não só para o Petrus, mas para você que está iniciando, para você que está começando no xadrez, ou para você que tem ainda o rating um pouco mais baixo, está desenvolvendo o seu jogo, está aprendendo táticas e estratégias agora. E espero que essa playlist, eu vou deixar a playlist no card, a playlist também na descrição do vídeo, que seja bem instrutiva para você. E se você quiser jogar comigo, se você tem um rating baixo, se você está começando no xadrez, tem menos de 1.200 aí, ou na média de 1.200, quiser jogar comigo, entre em contato pelo Instagram, que está aparecendo na descrição do vídeo, e a gente bate um papo e a gente combina de jogar para a sua partida ser comentada aqui no canal, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, canal Chess Xadrez Arredrez, valeu!